Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Tem várias coisas pra gente comentar, mas antes falando dessas questões suas, né? A gente tem, o pessoal tá falando aqui em lance de perseguição, você defende o Kleber Leite numa ação lá no Flamengo, que é com relação à questão do título de grande benemérito que ele ganhou, né? Sim. Ele foi concedido o título de grande benemérito e ali há várias manobras, olha que eu gosto do direito, né? Eu sou um curioso, mas sou leigo. E olha que tem ginástica, né? Xadrez 4D. Mas eu queria que não fala rábula, como é que é o nome? Antigamente você não tinha faculdade de Direito, né? No século XIX. Então você estudava na prática. Sim. E virava rábula. Isso. Rábula. Então eu vou te chamar de rábula agora. Não, eu ainda não tô um rábula, não posso atuar na prática. Rábula do Coluna? Não. Eu sou o mais querido do Coluna. Não, rábula. Como diz minha vinheta. Desculpem. Desculpa a interrupção, né? Não. E aí eu queria que você explicasse o que aconteceu com o Kleber Leite, né? E como que tá essa ação pra gente ir desenvolvendo o assunto. Esse é um tema sui generis. Porque o Kleber recebe uma homenagem do Conselho de Grandes Beneméritos, que votou, democraticamente foi votado a concessão do título para ele. Ele não pediu o título foi concedido a ele. E aí, o Estatuto do Flamengo diz que cabe recurso para o Conselho Deliberativo apenas das decisões negatórias de títulos de sócio honorário, que não foi o caso. Então, esse recurso para o Conselho Deliberativo não tem previsão de acontecer, porque o próprio Estatuto determina que quem deve agraciar com o título de grande benemérito é o próprio Conselho de Grandes Beneméritos. Que tem sua autonomia. Não obstante, foi feito um recurso para o Conselho Deliberativo. O Kleber ganhou a votação no Conselho Deliberativo. Foi. E tem coisas que só acontecem no Flamengo, né? Como é que a gente pode, para um americano vem aqui querer fazer uma proposta de 4 bilhões de libras para comprar o Flamengo? E vai explicar para ele que numa reunião do Conselho tinham 16 sócios inadimplentes. Como é que você explica? E nessa votação que o Kleber venceu, tinham 16 sócios inadimplentes que entraram na sessão e votaram. Não se sabe como eles votaram, porque a votação é secreta. Mas eu te explico, eles nunca embarreiraram ninguém inadimplente. Não, é mais, porque o nosso estatuto, ele diz que você precisa estar adimplente para a Assembleia Geral. Isso aí, que é para votar para presidente. Para votar para presidente. E é omisso na questão da inadimplência. Mas você entende de que para integrar os outros conselhos você precisa estar adimplente. Você faz uma interpretação, mas que não existe regra nenhuma expressa no Estatuto. A regra expressa do Estatuto é que você tem que estar adimplente para a Assembleia Geral. Uhum. Então, sobre a alegação de que haviam 16 inadimplentes, a sessão é anulada. A sessão é anulada numa votação que foi postergada. É uma coisa que também, se você contar para um grande executivo do futebol, ninguém acredita que você realiza a sessão, você tem a votação, mas na hora de proclamar o resultado tem sempre um porém, vamos ver. E é isso que está acontecendo. Eu lamento muito, eu inclusive fui suspenso do clube por expor, publicamente alguns fatos você pode falar desagradáveis. Sobre isso? Eu posso, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Que tem a ver com esse lance da sua defesa, né? No dia da reunião. Eu lamento bastante porque o presidente do Conselho Deliberativo esteve no meu casamento, discursou no meu casamento. É uma pessoa que frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, nós tínhamos uma relação de amizade forte. E quando eu sou procurado
para ser candidato a presidente do Flamengo por um grupo, né? Eu não fui candidato da minha vontade própria, sozinho, fui procurado por um grupo de pessoas que me convenceram a assumir a responsabilidade de, ainda que fazer um segundo lugar para ocupar as cadeiras do Conselho. Então, a partir desse momento, por causa de uma questão política, há uma amizade... Cortaram relações? A amizade foi se distanciando até o ponto de, como você comentou aqui agora, o processo contra o Kleber ganhou, né, engenharias jurídicas tais, né, foram fazendo contorcionismos para perseguir o Kleber, e que eu fui obrigado a, na defesa dele, como faria de novo, quantas vezes fossem necessárias, a expor uma situação pessoal de quem estava conduzindo o julgamento. Uma situação desagradável, inclusive, né, as fotos foram publicadas. Sim. É conhecimento comum, geral, o que eu expus, mas mesmo assim eu fui processado pelo Conselho de Administração, punido, e cumpro minha pena resignadamente, com a certeza de que faria tudo de novo. Deixa eu para a passar defesa aqui, do Flamengo. passar aqui, tá no Google isso, né? Sim. O Marco... Vamos ilustrar. O Marco Aurélio falou que o presidente do Conselho Deliberativo não tinha condições de presidir aquela reunião, ainda mais pela sua importância, porque ele estava com seu sistema nervoso central inalterado, vamos dizer assim, né, pelo consumo excessivo, né, de álcool. E houve uma foto também que você divulgou em grupos, ou divulgou em um grupo e a foto se espalhou, né, teve uma situação dessa, e a partir disso você foi denunciado. Eu não gostaria de ser julgado por uma pessoa que aparentemente bebeu uma garrafa de uísque no almoço. Não quero ser julgado 6 horas por quem bebeu uma garrafa de uísque 1h da tarde. 11 da manhã. Eu acho que o Conselho Deliberativo do Flamengo é muito importante. A responsabilidade, o poder do Conselho é tão grande que, se você não pode dirigir um carro sob efeito de álcool, imagina o Conselho Deliberativo do Flamengo. Ninguém quer que tenha bafômetro na entrada do Conselho do Flamengo, pelo amor de Deus. Então, para esclarecer de uma forma bem atenta para que eu não responda a outro processo, o que de fato aconteceu é isso. Eu não gostaria de ser julgado por uma pessoa que consumiu uma garrafa de uísque no almoço e quer me julgar à noite. Isso é um desrespeito com o Flamengo, é um desrespeito com o Conselho Deliberativo do Flamengo. Essa é a minha opinião. Acho que se você não pode dirigir um carro sob efeito de álcool, você não pode conduzir o Conselho Deliberativo do Flamengo. E aí você foi punido a 120 dias, né? Punido por Sério, 120 foi dias. rapidinho, né? Você teve denúncia, assim, foi muito rápido, né? Fazendo o papel agora de Sônia Abrão, coluna. Que babado! Olha que. Não, e isso, com essa punição aí, o Marco não pode, na próxima eleição, ser candidato, né? Você tá impedido, tá inelegível. Eu cumpri a pena de 120 dias. E você já pensava em lançar sua candidatura de novo? Não, isso daí é uma coisa que é construída. Tá muito Não houve essa longe, frustração? Tipo, tá putz, muito na longe próxima eu não da posso. eleição. Faltam a gente disputar 2 temporadas inteiras. Nós temos um campeonato. Falar de eleição agora é muito prematuro. Mas tu acha que eles quiseram te óbvio. tirar do pleito? Eu imagino que eles sabiam que a pena mais importante ali é a inelegibilidade. Não são os 120 dias de não frequentar o clube. E já vi acontecer coisa, né? Vazou um áudio aí de um conselheiro. Eu vi a matéria Vazou um do áudio jogo, de um né? conselheiro chamando O Landim de rato. Que é mais? Oi? Isso foi terrível, né? Porque o rato... Não, isso aí, o rato ainda é leve. Tá no áudio. E assim, é um conselheiro que é apoiador, é um cara ligado à torcida, um cara, um rubro-negro mesmo, e não tem motivo para ele sofrer processo nenhum. Pelo contrário, ele estava a criticar um
diretor do Flamengo, que foi para uma reunião e assinou um contrato, que assinou um acordo de divisão das cadeiras do Maracanã desfavorável para o Flamengo. E nem por isso esse conselheiro merece receber um processo, uma perseguição. Mas, de fato, não tenho pretensões de servir o Flamengo. Onde o Flamengo me convocar para servir, eu vou. Hoje, eu sirvo ao Flamengo na oposição. Porque a oposição para um processo democrático é importante. E as urnas me colocaram nessa situação. Então, eu tenho esse compromisso, eu tenho 12 cadeiras de membros da minha chapa no Conselho de Administração, 30 no Conselho Deliberativo, e eu me orgulho muito de, na minha chapa, eu ter colocado homem, mulher, negro, branco, Isso rico, bem legal. Das pobre. coisas mais legais da chapa azul foi essa questão da inclusão e uma crítica Católico, à elitização. católico, evangélico, judeu e espírita. Tá faltando um macumbeiro aí. Cadê a galera do tambor lá? Tem a galera do E tambor. isso em 12 pessoas. Pessoas egressas da torcida. E esse é o Flamengo. A gente não tá falando de country club. Então, certamente, eu só aceitei esse desafio de ser candidato a presidente do Flamengo porque eu contava com um apoio diverso, um apoio plural de inúmeros torcedores, sócios, conselheiros das mais origens diversas, com a visão diferente de Flamengo. O que o Flamengo representa na vida de alguns conselheiros é completamente diferente. Eu tenho uma série de laureados no Conselho Deliberativo que viveram o Flamengo de 4 da manhã, remadores. O próprio Frederico Flecha, que está eleito na minha chapa, é um cara do judô conhecidíssimo. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.